Olha só, Chico, nós temos uma reactada aqui para nós. Temos um vídeo aqui, ó, como os humanos antigos matavam o tédio. Olha que curioso, eu quero saber como é que eles faziam. Como é que eles conseguiam fazer? Como é que eles conseguiam lavar uma louça sem botar um podcastzinho lá rolando enquanto ele lavava a louça? Ou botar um videozinho ali. Como é que ele conseguia comer sem estar assistindo alguma coisa? Como é que ele conseguia estar deitado com a esposa na cama dele sem estar assistindo alguma coisa na televisão também, né? Vamos entender isso, cara. Como é que eles encontravam os parceiros para beber uma cerveja lá, sei lá, na Idade da Pedra, sem ter um WhatsApp? Ah, tá. O canal aqui que a gente tá vendo tá diário, nada normal. Tem 1000 inscritos aqui, um canal que tá começando agora. Eu quero até conversar com vocês, porque tem muitos desses canais aqui, tá? Que é um canal basicamente de pessoas curiosas que usam bastante ChatGPT e ficam fazendo perguntas pro ChatGPT. É sempre um bonequinho e tal, é sempre como os humanos antigos matavam o tédio. Como que seria ser viciado em tigrinho? É um cara começando desde o zero até um cara super viciado e tal. E eu tô pensando em criar um canal assim, onde esses bonequinhos são tudo eu, de boneco também. Eu não sei, tô pensando aí. Vamos ver aqui, rapaziada, como os humanos antigos matavam o tédio. Eu tô curioso em saber. Eu espero que você também. Eu acho que você está, né, cara? Você clicou no vídeo. Vamos ver. Antigos matavam tédio. Você acha que o tédio é um problema moderno, que surgiu com o celular, com as redes sociais, com a sensação de que a vida deveria ser uma sequência de estímulos constantes. Mas eu acho que é, não sei, eu quero ter certeza aqui com o rapaz. Porque eu penso que é o seguinte, né, antigamente com o cara, o único objetivo da vida era sobreviver, ele vivia com fome. O pensamento dele era como ele ia ter comida, quando ele ia caçar e tal, e até... Mano, eu acho que demorou muito pro cara começar a pensar assim, cara, não tem nada pra fazer, né? E se eu te dissesse que o tédio pode ser tão antigo quanto a própria humanidade? E que a forma como nossos ancestrais lidavam com ele revela algo profundo e talvez assustador sobre quem nós somos? Pensa comigo por um segundo. Um ser humano de 100 mil anos atrás. Sem agricultura, sem cidade, sem tela. Apenas floresta, fogo e silêncio. O que acontecia dentro da cabeça dessa pessoa quando não havia predador para fugir, nem comida para buscar? O que um cérebro altamente desenvolvido fazia com o vazio? Essa pergunta parece história. Mas a resposta muda tudo o que você pensa sobre arte, religião, guerra e sobre o motivo pelo qual você está assistindo esse vídeo agora. O ser humano é provavelmente o único animal na Terra que se entedia de verdade. Outros animais ficam inativos, descansam, aguardam, mas o tédio... eu não sei, minha cachorra Eloy, ela parece que fica no tédio, hein, cara? Chega um momento que ela quer brincar, e ela enche o saco até brincar. O humano é diferente. Ele vem acompanhado de uma consciência aguda do tempo passando, de uma sensação de que algo deveria estar acontecendo e não está. Pesquisadores da Universidade de York chamam isso de awareness temporal involuntária, a percepção dolorosa de que o presente está vazio, e isso, segundo eles, é exclusivamente humano. Mas o que os humanos antigos faziam com esse vazio? As evidências arqueológicas contam uma história que ninguém esperava encontrar. Nas cavernas de Lascaux, na França, pinturas feitas há 17 mil anos mostram cenas de animais em movimento, perspectiva, sobreposição de figuras, simbolismo. Isso não é o trabalho de alguém que acabou de caçar e está com pressa. Isso é o trabalho de alguém com tempo livre. Alguém que sentou, olhou para a parede de pedra e decidiu preencher o silêncio com beleza. Realmente, né? Agora desmistifica o que eu falei, né? O cara que ele tem um tempo pra pegar umas tintazinhas e pintar na caverna é porque ele não tem muita preocupação no momento, né, cara? A arte rupestre, em grande parte, pode ter nascido do tédio, mas isso não é o mais estranho. Arqueólogos encontraram em sítios do Paleolítico objetos que não servem para nada prático. Pequenas esculturas de osso, pedras polidas que não cortam, conchas com furos perfeitos que claramente eram usadas como enfeites, objetos criados apenas para existir, apenas para serem olhados. Os pesquisadores chamam isso de comportamento simbólico. E a maioria desses objetos foi encontrada em contextos que sugerem uma coisa: tempo ocioso. E piora, estudos sobre populações caçadoras-coletoras que ainda existem hoje, como os Kung da Namíbia ou os Hadza da Tanzânia, mostram algo surpreendente. Essas comunidades trabalham em média 4 a 5 horas por dia para garantir comida e abrigo. O resto do tempo é passado em conversa... Nossa, bem tranquilo, né? Bem tranquila a carga horária. 4 a 5 horas... Tá melhor do que o pessoal que vive na cidade, né? Música, dança, narração de histórias e algo que os antropólogos descrevem como brincadeira elaborada entre adultos. Eles se entediam e inventavam coisas para fazer. Agora vem a parte mais bizarra. Algumas das invenções criadas para matar o tédio mudaram o curso da civilização. O jogo mais antigo conhecido pela humanidade, o Mancala, tem versões que datam de mais de 7 mil anos na África. Tabuleiros Mancala, eu fiquei curioso agora, rapaziada. Pesquisar agora, quero saber como é que é esse jogo. Aquele de jogar pra cima e pegar? Esse é o Mancala, produzido começam com 4 sementes, as do meio são as mancalas e ficam vazias no início. Em seu turno, é jogado atualmente. Seu tabuleiro originalmente era usado para cálculos e adivinhações. Ele possui essas cavas. O seu objetivo é semear e colher o maior número possível de sementes. Todas as cavas começam com 4 sementes, as do meio são as mancalas e ficam vazias no início. Em seu turno, um jogador escolhe uma de suas casas com sementes e as retira da casa. E então distribui as sementes
sementinhas uma por uma em sentido anti-horário. Se caso a última semente cair em uma casa vazia própria, o jogador captura as sementes da casa oposta do oponente e as coloca em seu próprio mancala, terminando assim que um dos lados não tiver mais nenhuma semente, e vencendo quem possuir mais sementes. Mas e aí, curtiu? Pô, da hora, hein? Jogo bobo, né, cara? Cara, querendo ou não, deixa eu falar. O máximo os caras conseguiam fazer era uma pedra afiada pra poder abrir um animal, né, cara? Então tava bom aquele jogo ali, né? Esculpidos em pedra, encontrados em tempos egípcios e etíopes. Jogo, entretenimento puro, nascido do tédio de pessoas que tinham tempo demais e energia criativa sobrando. A música instrumental, segundo o pesquisador Steven Miffen, da Universidade de Reading, pode ter evoluído não como comunicação, não como ritual, mas como... Toda a nossa vida é comportamento simbólico, né? Dinheiro. Dinheiro é porque todo mundo, em conjunto, diz, vale. Dinheiro vale. E todo mundo concordou com isso. Se todo mundo, de repente, fala assim, quer saber? Foda-se o dinheiro. Simplesmente foda-se o dinheiro, cara. Foda-se o dinheiro. Só que ninguém pensa assim, né? Porque a gente acredita demais nisso. E é símbolo, não é real. Não é real, a gente que botou valor naquilo. Forma de regular o estado emocional interno durante períodos de inatividade. Em outras palavras, nossos ancestrais tocavam flauta porque estavam entediados e precisavam fazer alguma coisa com silêncio. Mas aqui é onde a história fica realmente perturbadora. Nem todas as formas de matar o tédio eram inofensivas. Historiadores e antropólogos têm sugerido há décadas que uma parte significativa da violência interpessoal em sociedades primitivas acontecia em períodos de baixa atividade. Não durante a escassez, quando... Ele mudou o sotaque, né? A dublagem aqui do vídeo mudou de sotaque. Do estresse dominar, mas durante a abundância, quando havia comida, havia abrigo e havia tempo. O cérebro humano, quando entediado e sem saída construtiva, pode começar a buscar estímulo em qualquer direção, incluindo o conflito. O psicólogo John Eastwood, da Universidade de York, descreve o tédio como um estado aversivo de desejo por engajamento mental satisfatório. Quando esse desejo não é atendido, o cérebro não desliga, ele escala, ele busca, e o que ele encontra depende do ambiente ao redor. Isso levanta uma hipótese incômoda que alguns pesquisadores evitam dizer em voz alta. Será que parte da nossa capacidade para a crueldade, para a guerra, para a destruição é simplesmente o subproduto de um cérebro que foi construído para nunca parar, que odeia o vazio e que na ausência... Eu não sei também, né? Eu não sei, porque os primatas, né, eles também fazem muita guerra entre eles, né? Eles fazem muita guerra entre eles. Eu acho que também, isso é muito expansionista também, né? De estímulo construtivo encontra o estímulo destrutivo igualmente satisfatório? A neurociência moderna apoia, pelo menos parcialmente, essa ideia. Estudos de imagem cerebral mostram que o cérebro humano em estado de tédio apresenta ativação nas mesmas regiões associadas ao desconforto físico. O tédio... O pior que eu tava pensando, eles deviam bater uma puta, né? Desse tédio aí deles aí, não. Era a única coisa que dava um grau. Literalmente dói. E assim como a dor física nos força muito que não prestava lá, velho. Com certeza. Agir para eliminar a ameaça, o tédio nos força a agir para eliminar o vazio. O que fazemos com essa energia determina quem somos. A teoria mais aceita na psicologia evolucionária é que o tédio é um mecanismo adaptativo. Ele surgiu para forçar o organismo a sair do estado de inércia e buscar recursos, aprender habilidades, explorar territórios. Um ancestral que ficava confortável no ócio provavelmente morria antes de passar seus genes adiante. Então fomos selecionados para o desconforto com a inatividade. Fomos construídos para precisar de propósito. Isso explica muito. Explica por que crianças em qualquer cultura do mundo inventam jogos espontaneamente. Explica por que populações isoladas desenvolveram arte independentemente em todos os continentes. Explica por que o ser humano construiu pirâmides, compôs sinfonias, escreveu poesia e também... O Monarca falou da inteligência limitada que foi ETs, que eles construíram as pirâmides. Porque tem várias pirâmides, tem até pirâmide na Antártida. Porque guerreou, destruiu e reinventou o mundo repetidas vezes. Mas há uma camada que a ciência ainda não consegue explicar completamente. Se o tédio é universal, se é biológico, se é antigo, por que culturas diferentes respondem a ele de formas tão radicalmente diferentes? Por que algumas civilizações canalizaram o tédio para a contemplação espiritual e outras para a conquista territorial? Por que alguns indivíduos transformam o vazio em arte e outros em violência? E mais importante, o que isso diz sobre agora? Você vive no momento da história humana com mais formas de matar o tédio do que qualquer ancestral poderia imaginar. Streaming... Todo momento, tem tudo, né? Tudo é feito pra matar o tédio hoje em dia. Redes sociais, jogos, notícias em tempo real, entrega de comida em 30 minutos. E mesmo assim, as taxas de tédio crônico, de depressão por vazio existencial, de sensação de falta de propósito, estão entre as mais altas já registradas. Talvez... eu tenho um grave problema com isso. Eu não consigo escovar os dentes sem estar ouvindo um podcast, sem estar ouvindo um vídeo, velho. Mano, mas isso que é foda, né? Tu vai comparar as formas de acabar com o tédio de antigamente com a de hoje em dia, é totalmente diferente. Tipo assim, hoje em dia, pra tu matar o tédio, tu tinha que sair, dar uma volta, fazer alguma coisa que exige um exercício físico, tá ligado? Hoje em dia, não, é ali no... Ficar ali no celular, a tua forma de matar o tédio ficou tediosa. Sim, exato. E às vezes, cara, o cara fica preso também, né, cara? Porque o tédio é um negócio que te prende também quando você começa a achar alguma coisa pra fazer. Se eu tô tedioso e começo a assistir um vídeo, velho,
ou começa a fazer alguma coisa, começa a jogar um videogame. Quando eu vejo, passou 2 horas, velho. Passou 2 horas, eu falei, caralho, só fiquei nisso, mano. As modernas façam exatamente o que as antigas faziam. Preenchem o vazio temporariamente, mas não resolvem a questão fundamental. O ser humano não foi construído para não se entediar. Foi construído para transformar o tédio em algo. E quando o ambiente retira essa necessidade de transformação, quando o estímulo vem pronto, mastigado, entregue, algo dentro da mente começa a apodrecer lentamente. Os humanos antigos matavam o tédio criando, pintando, jogando, narrando histórias ao redor do fogo, algumas vezes lutando, sempre buscando. A pergunta que fica não é como eles faziam isso. A pergunta que fica é o que você está fazendo com o seu. Porque o vazio ainda está lá. Ele sempre esteve. E ele está esperando para ver o que você vai construir, ou destruir desta vez. Se você chegou até aqui, você tem uma opinião sobre isso. Eu quero saber, você acha que o tédio é o maior motor da criatividade humana ou a maior fonte de destruição? Escreve nos comentários. E se conhece alguém que precisa repensar como está preenchendo o próprio tempo, manda esse vídeo para essa pessoa agora. Vou mandar pra ela. Aliás, eu mostrei pra todo mundo aqui que tá assistindo o canal, né, rapaziada? E olha, eu acho que o tédio é uma coisa que existe porque a gente tem consciência, né? A gente consegue se perceber e isso faz com que a gente perceba que não tem nada pra fazer, além de sobreviver. Pô, a gente já conseguiu sobreviver, já conseguiu comer, e agora? E agora, o que a gente faz agora? Quero saber a sua opinião, o que você acha disso tudo. O que você faz no seu tédio? Você é viciado em matar o tédio? Tamo junto e até a próxima. Eu vendo mais conquista, eu vendo mais conquista, eu vendo mais conquista é news, pô. Eu vendo mais conquista, eu vendo mais conquista é news, pô. Eu vendo mais conquista, eu vendo mais conquista, eu vendo mais conquista é news, pô. Eu vendo mais conquista. Quando que essa porra virou fonte, alguém me explica que ele não é formado e muito menos jornalista. Pegando muito ibope pra famoso, eu não vou Léo Dias. E quando o negócio pega piso, eu vê se ele noticia.